Galera, então nós vamos continuar aí nossa correção na página 74, né? Eu até já coloquei para vocês aqui porque nós praticamente já fizemos essas representações aí, né? Quando eu mostrei para vocês a explicação, mandei explicações, eu praticamente, né, representei aqui os 3 copinhos, só que eu coloquei quadradinhos, né? Então vamos lá. Observe as transformações de estado físico apresentadas na imagem ao lado, né? A imagem eu tentei colocar os copinhos. Identifique as mudanças de estado físico da matéria representadas pelas letras A até E. Tá? Ó, então eu fiz praticamente uma representação simples, né? Coloquei aqui os 3 copinhos representando o estado sólido, o líquido e o gasoso, né? Então no gasoso eu praticamente representei as partículas, né, que eles chamam de moléculas, praticamente distribuídas só para vocês verem como estão representados os 3 estados. Não é isso? Olha, então vamos lá, da letra A até a letra E. Então, olha, na letra A gente vai representar uma fusão, né? Está passando do estado sólido para o líquido, o nome que a gente chama de fusão, fundir, derreter, né? A gente chama de fusão. Depois, do líquido para o gasoso. Ele não pediu para você especificar, né? Não pediu para especificar em relação ao tempo que ocorre a mudança. Não, ele pediu só para você dar um nome. Então, evaporização. Eu escrevi tudo porque você já tem, igual eu falei, praticamente prontinho, né? Vaporização. Depois, olha, nós vamos considerar ainda um aumento da temperatura do sistema. Então, do sólido para o gasoso, nós vamos chamar de sublimação, tá? Então, agora nós vamos só dar uma relembrada, olha, porque ele falou aí na sua apostila, aumenta a temperatura e a pressão é constante. Quer dizer, o que vai influenciar na mudança de estado físico é só a temperatura. A pressão, não, ela permanece constante, tanto durante o aquecimento quanto ao resfriamento do sistema, né? Então, se eu chegar aqui e perguntar para você esse aumento da temperatura, para que possa mudar de estado físico, vocês vão ver que o sistema está absorvendo energia. Ele absorve energia, tanto é que a temperatura está aumentando, né? Então, é um processo, ou que nós chamamos de transformação endotérmica, tá? Agora, vou analisar quando a temperatura diminui e a pressão ela é constante, quer dizer, a pressão ela não vai influenciar na mudança de estado físico, tá? Ela não varia. Então, olha, a gente vai ver que se a temperatura do sistema, o sistema é tudo que eu estou analisando, ele está diminuindo, porque a gente vai ver, ó, o líquido, a temperatura dele é menor do que o gasoso, e a temperatura do sólido é menor do que o líquido. Então, se está vendo essas transformações onde a temperatura está diminuindo, é que o sistema está perdendo energia para o meio. Tá? Aquele exemplo que eu dei para você do churrasqueiro, ele absorve, o carvão absorve energia, depois ele libera, né? Só que a liberação de energia é maior do que a absorção. Então, a gente vai considerar como sendo uma transformação exotérmica, tá? Então, vamos lá, do gasoso para o líquido, desculpa, é uma condensação, tá? Ou a gente vai chamar de liquefação e a gente vai ver qual a diferença dele, tá bom? Olha, depois do líquido para o sólido, nós vamos solidificar, é uma solidificação, tá? E depois do gasoso diretamente para o sólido, também é uma sublimação, que a gente também chamava antigamente de ressublimação ou sublimação inversa ou reversa, tá? Olha, mas hoje a gente chama de sublimação. Laurença, como que a gente vai diferenciar sublimação do tipo sólido gasoso e sublimação do tipo gasoso sólido? Tudo bem? Então, eu acho que deu pra gente dar uma relembrada, né, galerinha? Então, vamos para o próximo aí, que seria o exercício de número 8. Desculpa, gente, eu acho que eu estou falando demais, né? Então, número 8, eu vou usar a apostila de vocês. Ele falou, ó, colocando-se água bem gelada em um copo de vidro, em pouco tempo este copo, né, fica molhado por fora, devido à formação de minúsculas gotas de água. Então, olha só, eu já dei um exemplo aqui para vocês. Você colocou
a água está gelada dentro do copo de vidro, né? A temperatura está baixa dentro do copo, né? E ele vai ficar em contato com o ar atmosférico, não é isso? Olha, ele falou, ó, em pouco tempo este fica molhado por fora devido à formação de minúsculas gotas de água, não é isso? Ó? Então, por quê? Olha só, a água está gelada dentro do copo e o meio externo a temperatura vai ser maior, né? Então, de cara, vai haver troca de energia entre o meio e o sistema? Com certeza, né? Como eu falei para vocês, os corpos quentes, o sistema quente fornece energia para os corpos frios. Então, o que vai acontecer? Quando o ar quente, as gotículas de água que estão no ar, né, na forma de vapor, entrar em contato com o copo, a tendência do vapor é resfriar. Então, ele vai passar do estado de vapor para o estado líquido. Tanto é que você consegue observar, né, a água no estado líquido escorrendo pelo copo. O exemplo que eu dei para vocês também quando a gente está tomando banho. É isso? Então, ele falou, para procurar explicar esse fato, propuseram-se duas hipóteses seguintes. Letra A. Se aparece água ao lado de fora do copo, então o vidro não é totalmente impermeável? As moléculas de água atravessando lentamente as paredes do vidro vão formar minúsculas gotas? Gente, isso é um absurdo, né? Totalmente coerente, né? Porque se fosse assim, se o copo não fosse totalmente permeável, ele está falando assim, ó, então o vidro não é totalmente impermeável. Ele é impermeável, porque senão ele ia ter buraquinhos, né, poros, e aí quando a gente colocasse a água, ele ia sair pelos buraquinhos. Então isso é totalmente coerente, não existe, né? B. Se aparece água do lado de fora do copo, então deve haver vapor de água no ar. Aqui eu falei, ó, o copo tem água gelada, o vapor de água no ar, ó, o vapor, a temperatura dele é maior do que no líquido, né? E também a água gelada. O vapor de água entrando em contato com as paredes frias do copo se condensa em minúsculas partículas. Foi o que eu acabei de dizer para você no início, né? Ó, a água está gelada dentro do copo, o vapor de água que está no ar tem temperatura maior do que a do copo, logo ele vai resfriar, então logo ele vai fazer uma condensação. Qual hipótese interpreta melhor os fatos? Como você justifica a escolha? Então, é a letra B, igual nós já falamos aí, né? E que ocorre o quê? Uma transferência de energia do vapor para o copo, que a temperatura está menor, então logo ocorre uma condensação, tá bom? E agora, galerinha, nós vamos para o número 9, tá? Então, o número 9 também, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, tá? Olha, nós vamos usar praticamente a apostila, para ficar muito mais fácil para vocês. Eu vou tentar aqui mostrar direitinho, espero que tá dando para você observar. Se eu colocar ela aqui na frente, né, eu acho que vai ficar muito longe para vocês, não é isso? Olha? Então, vocês vão analisar comigo agora, tudo bem? Vou colocar bem próximo aqui, olha, pra gente fazer essa gravação, tá? Me desculpa se não ficar muito bem aqui, ó, as proximidades, mas eu acho que tá legal. Então, olha, número 9. A figura a seguir mostra o esquema de um processo usado para obtenção de água potável a partir de água salobra. Essa água salobra é a água que contém sais, tá? Então, esse aparelho improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália, tudo bem? Então, ele falou o seguinte, então vou analisar aqui comigo o desenho. Olha, então nós temos aqui a água salobra, então é como se tivesse aqui, olha, o deserto, né? Porque ele falou que é usado em regiões desérticas, né? Então nós temos aqui o deserto, a areia, tudo bonitinho, e aqui nós vamos fazer praticamente um buraquinho, né? Onde dentro desse buraquinho nós vamos ter a água salobra, que é a água salgada, tá? Então o que eles fizeram aqui, ó? Então nós temos o solo, água salobra, e aqui dentro do copinho ele está mostrando que a gente vai ter a água potável, né? Que é a água própria para beber. Então nós temos aqui o sol, aqui ele usou um plástico transparente, né? Para cobrir praticamente a água, não é isso? Olha. E aqui
ele colocou umas pedras, né? Qual que é o objetivo dessas pedras? Primeiro, segurar os plásticos, né? Fixar o plástico no solo. E também a gente vai ver que ela tem um outro objetivo. O que seria o outro objetivo dela, né? Aqui, olha, a temperatura embaixo da pedra, a gente vai ver que ela é menor. Por quê? O sol, ele não vai atravessar a pedra, tá vendo? Então a gente vai ver que a temperatura aqui ela vai ser menor, tá? Então vamos ver o que acontece. Olha, a água salobra, que é a água que contém sais, ela vai absorver energia do sol, né? Ó, então a gente vai ver que nós vamos estudar aqui, olha, a temperatura de ebulição, que é a temperatura com que a substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Já os sais, como eles são partículas sólidas, eles têm temperatura de ebulição maior do que o líquido. Então o que acontece? Ó, a água salobra ela vai absorver energia do sol, tá? Que ela está no estado líquido, ela vai aquecer, vai chegar a uma determinada temperatura que ela vai evaporar. Tá vendo? Olha, ela vai fazer uma evaporação. Laurence, deu uma ebulição? Não, olha, ela está dependendo da energia luminosa, né? Que é a energia solar. Então, ela vai passar para o estado gasoso. Ela passando para o estado gasoso, ela vai entrar em contato com o plástico. E nessa região aqui, olha, a temperatura ela é menor. Então, ó, passou para o estado gasoso, onde a temperatura é maior, entrou em contato aqui com essa parte inferior dessa pedra, tá? Onde a temperatura é baixa. O que acontece? O vapor ele vai resfriar, né? Entrou em contato, a temperatura é menor, ele vai resfriar e ele vai fazer uma condensação, né? Aí ele vai retornar em forma de água no estado líquido. Eu tô mexendo muito porque o meu braço já tá doendo, tá, gente? Então ele vai retornar em forma de água no estado líquido, tá vendo? Aqui embaixo a temperatura é menor, então vai haver troca de energia. Vapor, temperatura maior, entrou em contato com uma superfície fria, né? Onde a temperatura é menor, ele vai se transformar para o estado líquido. Então vai retornar para o copo em forma de água potável, tudo bem? Aí ele perguntou o seguinte: que mudanças de estado ocorrem com a água dentro do aparelho? Então, qual é a mudança que ocorre? Ocorre uma vaporização e uma condensação. Vaporização é quando ele absorve energia e passa para o estado gasoso, né? Depois ele resfria e volta novamente no estado líquido. Aí ele falou: B, onde dentro do aparelho ocorrem essas mudanças? Aonde? Dentro do copinho, né? Olha, dentro do copo, né? Que está fixado dentro do buraquinho aqui na água, tudo bem? Então, olha, ocorre aqui uma vaporização, uma condensação e ocorre dentro do copinho, tá bom? Galera, espero, né, que vocês tenham entendido aí, olha, porque tá muito fácil da gente analisar, concorda comigo? Esse processo aí, esse último exercício aí, ele tá bem fácil, né? Isso aí também depois eu vou falar para vocês que é muito legal, né? Que é muito legalzinho, que a gente vai ver que a gente pode obter água de diferentes formas, tá vendo? A água própria para beber, tá? Depois também eu vou falar um pouco para vocês, até um exemplo de que tinha um filme, né? Onde a pessoa estava praticamente perdida lá no mar, né? O barco parece que ele virou e só tinha o bote, a pessoa ficou lá dentro e ela queria tomar água, né? Que ela estava se desidratando. Então ele praticamente usou esse processo, tá? Olha, então isso aí é muito legal, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, quando perguntou lá assim, olha, onde foi que aconteceu a mudança de estado físico, né? Ele perguntou onde dentro do aparelho ocorrem essas mudanças, tá? Então, olha, só para colocar aí bem certinho para vocês, ó, a evaporação ocorre na superfície da água salobra, né? E a liquefação ou condensação na superfície do plástico.
Porque vocês podem ver, só voltando aqui, ó, tá? Vou só voltando aqui para vocês analisar que o plástico aqui, olha, a pedra também vai afundar. Porque quando ele bater, o vapor bater na superfície do plástico, ele vai voltar, tá vendo? Olha, ele vai voltar e cair dentro do copinho, tá? Então esse processo pode ser condensação, olha, então evaporação do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, tá bom? Então qualquer dúvida é só vocês me perguntar. Beijinhos!